Como vão, Raverins? Tudo bem? Colo BC, tudo em ordem, tudo ok, tudo na paz. Vamos aqui terminar a nossa porção de Bexalá da semana com a nossa sétima parte dessa porção. Só recapitulando o que aconteceu na sexta parte da porção, nós havíamos visto lá, né, que o povo havia reclamado com Deus. Na verdade, havia reclamado a Moshe em relação a alimento, né? E Deus fez para eles cair do céu o maná, né? E Deus havia ordenado que eles não colhessem no Shabat, porque na sexta-feira Deus fazia cair uma porção dupla, e nós comentamos bastante sobre essa questão, tá? E nós vemos aqui que Deus ordenou a Araão que colocasse um jarro com um homer de maná, uma quantia, né, de 2,5 litros mais ou menos de maná, para que fosse lembrado às gerações posteriores, tá? Eu quero que nós prestamos atenção, quero que você preste atenção, né, em relação a isso, que o povo veio reclamando com Moshe desde a saída do mar. Reclamaram por falta de água, teve a questão de Mará, reclamou porque tinha acabado o restante da massa da matzá, Deus lhe deu pão. As codornas também, o povo está reclamando em relação à carne, Deus também foi lá e providenciou a carne. E nós vamos continuar aqui a leitura e nós vamos ver mais uma reclamação e o que se sucede de tantas reclamações uma atrás da outra. Tá bom? Sem mais delongas, vamos pegar aqui e vamos ler. Última parte da Parashá, capítulo 17 de Êxodo, versículo 1. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, viajando de acordo com as instruções de Deus. Eles acamparam em Refidim, e ali não havia nenhuma água para o povo beber. O povo discutiu com Moshe e disse: nos dê água para beber. Disse a eles: por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando testar a Deus? O povo ficou com sede de água e eles clamaram a Moshe. Disseram: por que você nos trouxe do Egito para fazer com que meus filhos e meu gado morrêssemos de sede? Moshe chamou a Deus dizendo: o que farei a esse povo? Mais um pouco e eles me apedrejarão. Deus disse a Moshe: passe diante do povo, traga junto alguns dos anciões de Israel e o cajado com o qual você golpeou o rio em sua mão e vá. Eis que eu estarei diante de você lá na rocha em Horeb. Você deve golpear na rocha e a água sairá dele e o povo beberá. Moshe fez assim aos olhos dos anciões de Israel, chamou o lugar de Massá, o Mevirá, porque o povo tinha discutido e testado a Deus, dizendo: Deus está conosco ou não. Amigos, vamos adentrar a essa passagem, porque aqui vai entrar um contexto totalmente diferente do que tem acontecido aqui na Torá, só que ela tem totalmente a ver com o que está acontecendo aqui. Então eu vou parar aqui em duas partes e depois nós continuamos a leitura em relação a Amalek, né? Amalek também em português, tá bom? Então vamos pegar aqui e vamos entender que o povo novamente, né? Eles haviam partido daquele local onde ele estava ali do deserto de Sinai, que era assim, e viajaram de acordo com as instruções de Deus. Nós sabemos que quem ordenava para onde eles deviam ir eram as nuvens, que os cobriam de manhã, e a coluna de fogo também, que iluminava à noite o caminho. Ali eles acamparam ali em Refidim, ali não havia nenhuma água para o povo beber. O povo discutiu com Moshe e disse: não temos água para beber. Aí eles começam a discutir com Moshe em relação à água, porque eles não tinham água para beber. Eu quero ressaltar aqui que essa foi a primeira reclamação quando eles saíram do mar. E ali nós havíamos relatado que mesmo aquelas colunas de água em volta gélidas
Deus dava água para o povo passar, porque o percurso durou uma noite inteira ali para atravessar o mar de juncos. E Deus não só lhe deu água, como lhe deu alimento também no meio. Chegando em Mara, as águas eram amargas, não puderam beber, reclamaram a Moshe. Deus foi lá, mostrou para Moshe um dos galhos da árvore do Ganeden. Moshe foi lá, jogou a água, se tornou boa para beber. E novamente eles já chegam aqui, depois de tudo que Deus fez, ter lhe dado pão, ter lhe dado a carne, o povo continuou a reclamar. Meus amigos, aqui tem um profundo, tá? Em relação a isso. Eu não sei se eu consigo comentar isso agora ou se no decorrer do tempo eu vou passando e depois eu só venho trazendo para vocês para provar um argumento que os sábios falam aqui dentro da Torá. Isso na própria leitura em português dá para nós entendermos, tá bom? Então eu vou trazer uma pequena pauta aqui sobre essa questão, tá? Só que eu vou pegar aqui uns comentários do Rashi primeiro, para nós adentrarmos, depois nós entramos sobre esse assunto que eu quero comentar com vocês em relação ao povo, tá? Nós vemos aqui que Moisés diz assim: o povo discutiu com Moisés e disse: nós não temos água, disse eles, porque vocês estão discutindo comigo, porque vocês estão testando a Deus. O povo ficou com sede de água, eles reclamaram a Moisés dizendo: por que vocês não trouxeram para o Egito, né? Vamos pegar aqui o versículo 4 que diz assim: Moisés clamou a Deus dizendo: o que farei a esse povo? Mais um pouco e eles me apedrejarão. Rashi, ele comenta aqui o seguinte: que Deus fala assim para Moisés: passe, né? Deus disse a Moisés: passe diante do povo e traga junto algum dos anciões de Israel. E veja se eles apedrejarão, porque você disse calúnia sobre os meus filhos. Ou seja, Rashi, ele comenta aqui que Moisés estava falando que para Deus que o povo estava a ponto de apedrejá-lo. E Deus simplesmente fala para Moisés: não, passa no meio do povo, passa no meio deles e me pegue os filhos, algum dos anciões de Israel, né? Por que que Deus pediu alguns anciões de Israel? Tragam-me como testemunhas para que possam ver que foi por meu intermédio que as águas saíram da rocha e para que não digam já havia ali fontes de água naquele local. Porque nós vamos ler aqui, como nós lemos, na verdade, que Deus pegou com que Moshe e fala para ele pegar o cajado que ele havia golpeado o mar e ele ali golpeou uma rocha e a rocha deu água para o povo beber. Então, quando Deus chamou alguns dos anciões de Israel, falou para Moshe passar no meio deles e pegar algum dos anciões de Israel, Rashi ele comenta aqui que era para servir como testemunhas, tá? O povo não disser, ali já tinha uma fonte de água, você está nos enganando. Meus amigos, aqui eu quero adentrar uma situação um pouco, como é que eu posso dizer, é um pouco difícil de se entender, tá? Mas é uma coisa que é aplicada nos nossos dias de hoje e muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, que é justamente a questão de testemunhas. Nós vamos ler no decorrer aqui de todas as porções da Torá, nós vamos ver casos e casos onde Deus fala três testemunhas. E a Torá fala, pela boca de duas ou mais testemunhas, toda palavra ela vai ser confirmada. O próprio Deus fala: tomo hoje por testemunhas os céus e a terra, prometendo ao povo judeu que lhe daria a terra de Israel. Se o próprio Deus ele usa de testemunhas para confirmar toda a palavra, e essa é uma lei da Torá de Deus, dos mandamentos de Deus, toda a palavra tem se confirmado por duas ou mais testemunhas. Deus agora ele adentra aqui e fala para Moisés pegar os anciões de Israel para servirem como testemunhas. Tá? Por que eu estou querendo ser taxativo nesse assunto? Porque não existe nada que você ouça de um
que não seja preciso ter testemunha. Quando eu disse para você que hoje é aplicado isso, quando você vai ter uma ação judicial, Deus do livre, uma ação criminal, tem que haver testemunhas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é justamente isso. Não é para acreditar. Você não deve acreditar naquilo simplesmente que uma pessoa lhe disse. Tem que haver testemunhas. Se o próprio Deus ele toma testemunhas para confirmar a sua palavra, e ele nem precisaria, tá? Então, mais uma vez aqui, Deus fala para Moshe pegar. Aqui tem uma questão interessante que Moshe ele fala assim: esse povo vai me apedrejar. Deus fala para passar no meio do povo e pegar dentre ele testemunhas do povo de Israel. Nós sabemos, nós lemos anteriormente que não só saiu o povo judeu do Egito, mas diz a Torá, saiu uma grande mistura de outros povos também. E nós conseguimos entender aqui, e mais para frente nós vamos entender isso ainda mais, que quem incitava o povo judeu ao erro era essa mistura de povos. Entendam bem comigo, quando o povo estava no Egito, quem que clamava a Deus? O povo de Israel, o povo judeu, a ponto de Deus falar para Moshe, o povo de Israel está clamando a mim. O seu sofrimento, a sua angústia chegou até mim. Não eram os povos que estavam lá, eles simplesmente viram o que Deus fez e saiu com eles. O povo que estava lá, descendência de Jacob, descendência de Yosef, todo ali do povo judeu, eles conheciam muito bem a Deus. Os outros povos que estavam ali não, eram povos idólatras, pagãos de outras crenças, acreditavam em outros deuses, em vários deuses. Quando eles viram que o Deus único do povo judeu fez ao Egito, eles saíram junto. Esse povo que vivia reclamando aqui, falando, era boa parte desse povo. Por isso Deus fala, pega dentre os anciões de Israel, não do povo, de Israel. E eles vão ser testemunha. Entendam bem o texto, tá? Então nós voltamos aqui que Deus fala para Moshe pegar o cajado, que ele havia golpeado o rio em sua mão, e fala para ele bater, ferir uma rocha, tá? Aqui também tem um comentário de Rashi para nós nos aprofundarmos aqui. E o cajado com o qual você golpeou o rio? Rashi ele comenta assim, por que o versículo disse com o qual você golpeou o rio? Rashi ele vem e fala, uma vez que Israel dizia que o cajado servia apenas para castigar, pois com ele havia sido feridos o faraó, os egípcios, através dele, algumas pragas foram feitas no Egito e no mar, conforme está dito, com o qual você golpeou o rio, para que visse agora que ele servia também para promover o bem, porque o povo viu que todas as fontes de milagres estava sempre o cajado na mão. Havia o cajado de Aharon e havia o cajado de Moshe, como nós já comentamos isso. Mas o povo foi vendo o cajado sempre trazendo alguma coisa, todas as coisas ruins, males. E a última vez quando eles viram foi quando Moshe bateu no mar e o mar se abriu. Então Deus fala para Moshe trazer o cajado para o povo ver que esse cajado não só serve só para trazer malefício, mas também trazer algo bom, trazer bonança, tá? Rashi ele comenta aqui no versículo 6 que Deus fala assim, eis que eu estarei diante de você lá na rocha, em Horeb, você deve golpear na rocha, você deve ferir a rocha, e a água sairá dela e o povo beberá. Rashi comenta assim, não foi dito sobre a rocha, e sim na rocha. Daqui os ossados ensinam que a vara era feita de uma substância dura chamada de safira, e a pedra se partiu perante a vara, ou seja, daqui você entende isso aqui mais no hebraico, tá pessoal? Que na verdade o cajado de Moisés ele era feito de safira, tá? Nós vamos entender um pouquinho na frente aqui quando se entrar nessa questão do cajado de Moshe, que na verdade era o cajado de Deus, tá? E ele feriu a pedra, e a pedra
saiu água, ou seja, o cajado era um material muito mais resistente do que a pedra, por isso ele feriu a pedra e saiu. Tá? E aqui nós vamos entrar numa questão, vamos continuar aqui a nossa leitura, tá? E nós vamos entrar numa questão profunda em relação a Amaleque. Vamos lá. O versículo 8, dando continuidade aqui, após o povo ter bebido a água que Deus providenciou para eles da rocha. Amaleque veio e atacou Israel, Refidim, e Moshe disse a Yehoshua, escolha homens para nós, vá e batalhe contra Amaleque. Amanhã estarei no topo do monte com o cajado de Deus na minha mão. E Yehoshua fez como Moshe lhe disse, guerreando contra Amaleque. Moshe, Haron e Hur subiram ao monte, topo do monte, enquanto Moshe mantinha sua mão para cima, Israel ganhava. E quando ele baixava sua mão, Amaleque ganhava. As mãos de Moshe ficaram pesadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. E sentou-se nela. Aharon e Hur seguraram suas mãos de cada lado, e suas mãos permaneceram erguidas até o pôr do sol. E Yehoshua enfraqueceu Amaleque e a seu povo com as lâminas da espada. Deus disse a Moshe, escreve isso como uma lembrança no livro, coloque os ouvidos de Yehoshua, pois eu apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moshe construiu um altar e o denominou Deus é um milagre, Shemor Hashem Nissi. Ele disse, há uma mão sobre o trono de Deus. Vai Omer que Yad al Kes Ia, tá? Que Hashem entrará em guerra com Amaleque de geração em geração, ou seja, ele disse, há uma mão sobre o trono de Deus que Hashem estará em guerra com Amaleque de geração em geração, Midor Dor, ou seja, geração após geração. Meus amigos, essa questão de Amaleque, vamos nos aprofundar aqui um pouquinho. Por que eu quero me aprofundar sobre essa questão? Você vê que ela entra numa sessão totalmente desconexa com a Torá, a princípio. Né? O povo está ali reclamando a Deus que não tinha água, Deus vai falar para Moshe sobre a rocha, bater na rocha, ferir a rocha, eles bebem água, do nada a Torá vem e fala que Amaleque veio e atacou Israel em Refidim. Lá na frente, nós vemos, né, aqui como diz no versículo 14, Deus disse a Moshe, escreva isso como uma lembrança no livro. Como eu disse, como eu vou dizer, na Torá, ela é ditada por Deus. Todos os 5 livros aqui de Moshe, que Moshe escreveu, foram ditados por Deus. E agora Deus fala para Moshe colocar essa porção do que aconteceu com o povo de Israel entre essa passagem da rocha e o que sucederia posteriormente. Coloque essa porção de Amaleque, escreve no livro que você está escrevendo desde que eu ordenei. Daqui nós entendemos que quem ordena o ciclo da leitura da Torá, dos acontecimentos da Torá, é Hakadosh Baruch Hu. Daqui nós entendemos que, como os nossos sábios nos ensinam, os comentaristas, como a Torá própria oral nos ensina, que Deus não escreveu tudo o que aconteceu. Deus ditava para Moshe, escreve isso porque isso aqui tem relevância. E os nossos sábios, Deus pegou e deu para Moshe, quando ele recebe as 2 Torot, nós vamos ver que na verdade são 2 Torás que Deus deu 2 leis para Moshe no monte. E essa lei é a explicação justamente aqui e de pontos que Deus não ordenou escrever, mas que foram passadas para Moshe oralmente. Moshe passou para Yehoshua e Yehoshua passou para os anciões. E isso veio chegando nos nossos dias até hoje dentro do Talmud. Quando Yehudá Hanassi começou a coletar toda a fonte oral e escreveu, e se gerou o Talmud, a Guemará. Tá? O que eu estou querendo dizer com vocês, meus amigos, é que essa porção agora, essa parte que entra aqui de Amaleque, ela tem um propósito. E esse propósito ele é bem profundo. E eu vou tratar com vocês disso agora.
Ameleque, ele era descendente de Esaf, irmão de Jacó, tá? Então, constantemente havia um ódio, havia um sentimento de inveja dentro de Esaf, que passou para os seus descendentes, os amalequitas. E o que você e eu podemos entender dessa passagem que adentra aqui agora? Ameleque nada mais, nada menos do que um mal que Deus pede para nós tirarmos, pede para nós destruirmos de nossa vida. E Deus fala assim para Moshe falar para Yehoshua, para ele escrever isso no livro, e coloque aos ouvidos de Yehoshua, pois eu, Hashem, Anohi, apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Tá? Aqui no versículo 14. O povo judeu vinha de uma situação agora, desde depois da saída do mar, de dúvidas, de queixas. E nós vemos que eles vieram, ao decorrer desse tempo, enfraquecendo. Mesmo as coisas acontecendo, vieram enfraquecendo, pois havia também, como eu disse, uma mistura dentro do povo judeu. E Ameleque, ele surgiu justamente dessa dúvida. Tá? Existem muitos midrashim acerca dessa passagem sobre Amaleque. E por incrível que pareça, Ameleque também, a soma dos números de Ameleque dá 240, que na verdade também significa dúvida. Vejam o profundo de Deus. O que Deus eles instrui a Moshe a escrever e por quê? Vocês começaram a duvidar. Vocês estão duvidando do que vem acontecendo. Então eu vou enviar a dúvida em forma física contra vocês. Por que a dúvida em forma física sobre vocês? Entendam bem aqui. O povo judeu, após passar o Mar Vermelho, ou mesmo antes de passar o Mar Vermelho, no Cântico de Moshe, eles falam que todas aquelas nações em volta de Canaã, Edom, Shechem e por aí vai, eles começaram a ver os milagres que Deus havia feito ao povo judeu e eles temeram. Ficaram temerosos. Só que o único povo que não quis dar crédito, ou seja, eles viram com seus próprios olhos, mas mesmo assim, sim, não importaram, vieram justamente atacar o povo judeu quando eles estavam de uma maneira frágil. Entendam bem, Ameleque nada mais é em nossas vidas, eu vou trazer para vocês dessa maneira aqui, mais, eu vou dizer assim, mais simbólica. Eu não vou entrar aqui no literal, nós podemos terminar a questão do literal, mas eu vou trazer essa mensagem agora para nós. Ameleque nada mais é na nossa vida do que as nossas próprias dúvidas sobre o que Deus faz em nossas vidas. Eu que estou aqui, o Amauri que vos lhe fala hoje, não estou isento disso, ninguém está isento disso. Se eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo, falando da palavra de Hashem aqui com vocês, é porque desde o meu nascimento até agora, Deus tem me protegido, tem me dado, tem me sustentado, tem me guardado e eu estou aqui. Só que a dúvida ela pode vir na sua vida mediante a fortes situações que nos advertem. E a Torá de Deus vem falar para nós hoje aqui: apaga Ameleque da sua vida. Apaga Amaleque da sua existência. Deus fala: eu, Anohi, Ani, eu vou apagar. Nós vamos ver que na questão literal, o povo de Amaleque se opôs muitas e muitas vezes em frente ao povo judeu. O próprio rei Shaul, quando ele é instituído rei sobre Israel, Deus
Dentro da Torá havia falado: vocês vão apagar Ameleque da vossa existência, da existência da terra, da existência do povo judeu. Só que Shaul ele extermina todo o povo, fica com dó do rei. Nós conhecemos essa história. Tanto que o profeta Samuel tem que ir lá e matar o rei. Acho que era Ag, se não me falha a memória o nome. Não tenha dó da dúvida. Enfrente a sua dúvida. Enfrente o seu Ameleque na sua vida. Tire a dúvida da sua vida. Porque ela vai vir justamente quando você estiver fraco, quando você estiver duvidoso, ela vai aparecer e vai tentar enfrentar você. E se ela fizer isso, mesmo o povo Ameleque vendo o que Deus havia feito ao povo do judeu, ele falou: nós vamos enfrentar Israel assim mesmo, porque agora eles estão fraquejando. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu quero deixar para nós hoje, aqui sobre a questão de Amaleque, sobre as nossas vidas, tá? Toda essa sucessão de situações em que o povo veio, nós estamos com sede, nós estamos com fome, se nós estivéssemos no Egito nós teríamos morrido, mas estávamos com a pança cheia de carne, novamente, eu quero colher o maná no sábado, não, eu quero água, Deus vai lá, bate, fala, Moshe, bater na rocha. Isso foi criando uma situação de dúvida dentro do povo, a ponto dela chegar tão grande e vir Ameleque sobre eles. A dúvida sobre eles. Então eu vou deixar para vocês aqui hoje, tá? Que meus amigos, meus irmãos, quando a dúvida vier bater, faça tefilá, vai ler uns salmos. Lembra-se de tudo que Deus já fez na sua vida. Lembra-se de tudo da onde você saiu, onde você está hoje. As dificuldades das nossas vidas não servem a não ser para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos experientes. Nada mais do que isso. Eu sei que é difícil. Falar é muito fácil, mas colocar em prática é difícil. Mas a fala são 3 ações. Você pensa, você fala e você age. Se você aplicar essas 3 ordens na sua vida, você vai ver que as coisas vão andar melhor, porque você vai pensar. Se você pensar mal, você não deixa sair pela boca, você já mata ali naquele pensamento. Se é uma coisa boa, você pensa, você fala, transmite, ela transforma ela em algo literal e aplica na sua vida. Tá? Não vamos deixar que Amaleque, que a dúvida em nosso coração prevaleça e assim nos enfrente. Tá? Eu poderia comentar aqui em relação à questão de Moshe, porque Moshe ele estava sentado em uma pedra, ele poderia estar sentado numa cama ou sentado em uma coisa mais macia, mas não, ele sentou-se em uma pedra porque ele estava sentindo a mesma dor que o povo judeu estava sentindo naquela hora. O povo judeu estava naquela luta contra aquela dúvida, contra Amaleque, e ele estava ali participando, a ponto de as suas mãos cansarem, fraquejarem, mas duas pessoas, que eram o seu irmão Arão e o seu sobrinho, que era filho de Miriam, o ajudaram. Poderia comentar muitas coisas aqui, tá? Mas eu vou fechar com isso. O que Deus falou para Moshe falar a Yehoshua, Josué: coloque aos ouvidos de Yehoshua, pois eu apaguei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Deus já estava falando para Moshe: quem vai suceder você, ou seja, você não vai adentrar a terra, quem vai guiar esse povo é Yehoshua, é Josué. Então já deixa bem ciente para ele que ele vai dar continuidade a esse mandamento de apagar do povo judeu a existência, apagar da face da terra a existência de Amaleque, porque ele guerreou contra o povo judeu quando eles estavam fracos, eles foram covardes, tá? No ponto literal, e trazemos para nós quando nós estamos fracos, é aí que a dúvida ela vem nos atacar. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, tenham um Shabbat Shalom para todos, um Shabbat abençoado, tá? E quando a dúvida bater, cante, se alegre, vai ler um terrilim, vai ler a Torá,
você vai ver e recordar tudo que Deus já tem feito e continua fazendo sobre a sua vida. E assim, Amaleque, na sua vida, não vai existir mais. Todarabá, muito obrigado, Lehitraot. Fiquem com Deus e até a próxima Paraxá, tá? A nossa próxima Paraxá vai ser a nossa Paraxá de Itro, que é uma Paraxá, como todas, muito profunda, tá bom? Todarabá, Lehitraot. Fiquem com Deus.